A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos, boa tarde a todos os queridos que estão aqui já postos para estarmos juntos neste momento de comunhão e de ministração da palavra de Deus. Você está vendo aí nossa página e já temos comunicado um pouco antes o nosso tema de hoje, aquele que ouve as orações, e este tema e esta mensagem está baseada no Salmo 65 que estaremos lendo. Logo após a leitura estaremos orando e então avaliando o Salmo, considerando o Salmo, ministrando em cima do Salmo, fazendo uma ministração expositiva do texto e aguardando e esperando que você esteja acompanhando de coração aberto e com toda a fé e esperança em que Deus fale total e completamente ao nosso coração pela sua palavra. Por isso convido você a abrir sua Bíblia aí no Salmo 65 e estaremos lendo. Após a leitura estaremos orando, após a ministração daremos então alguns avisos com respeito à próxima semana, mas tudo está dentro dos mesmos padrões de nossos horários e lives, de dias de lives. Salmo 65, o capítulo todo, então são os 13 versículos do capítulo que estaremos lendo. Eu espero que você já tenha conseguido aí abrir a sua Bíblia para que possa acompanhar. Eu gosto sempre de ler aquelas letrinhas que geralmente estão em negrito acima do primeiro versículo que abre o Salmo, porque poucas pessoas sabem que aqueles dizeres que estão ali pertencem ao texto original, ou seja, o Salmo começa ali, é o título do Salmo, e esse título foi posto pelo autor do Salmo, ou pelo copista do Salmo. Então é importante que a gente o leia, até para poder se dar conta do momento, da razão, da proposta, ainda que a gente não possa alcançar, como alguns mostram, por exemplo, para a música, ou com a música, ou na música, os lírios, ou os terebintos distantes, ou a pomba nos terebintos distantes, são os títulos das músicas, especialmente dadas por Davi e Asaf, que se perderam no espaço, no tempo. Mas eu vou ler então, desde essa introdução que temos aí, o Salmo 65. Para o mestre de música, Salmo davídico, um cântico. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens, ou toda a carne, como dizem em versões mais antigas. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente despertas canções de alegria. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplanas os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Nós vamos orar ao Senhor. Quero só pontuar para você que o salmista 3 vezes fala de alegria, porque ele está na presença do Senhor, a quem dedica este cântico. Vamos falar com Deus. Bendito é o teu santo nome, Senhor dos céus e da terra, Senhor da nossa vida, nosso Criador e Criador de todas as coisas. Criador de todas as coisas e nosso Criador a favor de todas as coisas. Glória ao teu santo nome, porque és responsável por nós como obra de tuas mãos. Mais do que aquele oleiro que Jeremias visitou no seu lugar de trabalho, na sua olaria. Tu estás entregue à obra das tuas mãos. Glória ao teu nome. Nós somos obra das tuas mãos, como disse Isaías, como teu Espírito testifica dentro de nós.
diante da grandeza desta palavra revelada, inspirada no coração de Davi e transferida para nós pelo teu Espírito Santo, nós nos curvamos, te adorando, querendo te adorar como ele te adorou, te adorando porque és adorável como ele te viu adorável. E rogamos que permitas que esta palavra encharque o nosso coração de confiança, dilate a nossa fé, nos invada de esperança, nos venha, ó Deus, trazer agasalho, alívio de aflições, de inquietações, das perturbações da alma, para que o nosso coração te busque e descanse na tua presença, conforme as promessas da tua palavra e deste salmo em particular. Por isso, verte, ó Espírito de Deus, este salmo, a sua tradução, o seu significado para os nossos corações, para a nossa alma, para a nossa fé, porque em ti esperamos, de ti dependemos. Por meio de Cristo Jesus, trabalha conosco, com as vidas que estarão ao alcance desta palavra, de maneira que ela calque fundo em nossos corações, se grave de maneira indelével nas nossas almas, e ela possa nos perseguir todos os dias da nossa vida, levando-nos à tua presença e trazendo esse conforto e segurança que ela transmite para nós. Pedimos, esperando na tua graça somente, por meio de Jesus Cristo, Senhor, para o louvor de tua glória. Amém. Amém, meus queridos, amém. Aquele que ouve as orações. Evidente que nós somos o povo que cogita muito de oração. Duas coisas de que o crente cogita. Eu não vou dizer assim, de que o crente entende, porque é perigoso dizer que o crente entende de certas coisas, né? Ou pelo menos de achar que entende. Mas duas coisas de que o crente cogita: oração e louvor. Isso faz parte da nossa expressão de espiritualidade. Sem estas duas coisas, não sei sequer que podemos nos caracterizar como crentes. Crê e ora. Ora quem crê. Estaremos falando disso de novo hoje. Ora quem crê. Louva quem ora. E ora quem louva. O crente cogita disso. O crente entende disso. Ele faz minimamente três coisas. Ele ouve a palavra, ele ora ao Deus da palavra e ele louva ao Deus da palavra. Tudo isso em função da palavra que alimenta a nossa fé. Portanto, meus queridos, o fato de que hoje vamos pontuar a oração, baseados especialmente aqui no que diz o versículo 2, nessa proclamação do salmista, preste atenção ao detalhe de que ele começa dizendo: o louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ele está falando das liturgias da sua espiritualidade. E dizendo: o louvor te aguarda. E aí ele já vai dizer no versículo 2, qual é a razão desta introdução. Por que ele está dizendo a Deus: ó Deus, o louvor te aguarda. Ó Deus, nós vamos cumprir os votos que fizemos. Por que ele está adorando desta maneira? Porque ele acaba de dizer, ou ele vai dizer exatamente a razão agora. Ó tu que ouves as orações, a ti virão todos os homens, a ti virá toda a carne. Todos os homens, todos os seres humanos virão a ti porque tu ouves a oração. Ele está dando causa e efeito. Os homens virão a ti porque tu ouves as orações. Ó tu que ouves a oração. É tão bonito isso, né? Aliás, ele põe bem no singular. Ó tu que ouves a oração. Se fôssemos aqui trabalhar com a ideia dos vários significados da oração, as várias formas, as variantes todas que a oração alcança, nós nos ocuparíamos só disto. Mas o nosso propósito é uma exposição do Salmo 65, exatamente em cima desta proclamação feita pelo salmista no versículo 2. Ele está se dirigindo a Deus. E eu gostaria que você, antes de avaliarmos o Salmo, absorvesse o significado, a profundidade, o impacto, a expressividade desse louvor em particular no versículo 2. Eu gostaria que você assumisse de forma pessoal, particular, para que você então estivesse à altura de observar e caminhar por dentro do Salmo 65. Pensa comigo no fato de que você é crente, sabe o que significa orar e por que ora. Ora, é evidente que alguém me diria: eu oro porque eu tenho tais e tais necessidades. Geralmente esta é a força motriz da oração do crente. E o nome disso é pobreza extrema a nível de espiritualidade. A presença de Deus, a busca da sua presença pelo que Ele é, tem de ser o motivo principal, se não único, da nossa oração, da nossa busca por Ele em oração. Mas infelizmente,
Como crente se limitou, condicionou, se reduziu à ideia de orar para pedir, ele fica sempre cheio de necessidade, senão Deus nunca vai tê-lo na presença dele em oração. Mas é verdade. Estou falando pelo pensamento de Deus. Nós fazemos esse tipo de coisa. Então, meus queridos, absorva o significado desta proclamação do salmista. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Tu ouves a oração. Chega na presença de Deus com esta convicção profunda, deixe que ela se aprofunde na sua fé. Tu ouves a oração. Ó tu que ouves a oração. Por que eu me chego a ti, Deus? Porque tu ouves a oração. Por que eu falo contigo, ó Deus? Porque tu ouves a oração. E tu não estás determinando que eu saiba como orar, ou que eu ore muito, ou que eu ore pouco, que eu escolha as palavras para orar. Não. A palavra dele já se adianta muito, e eu não quero antecipar aqui algumas coisas que vamos considerar, para dizer que quando não há como falar e o resto é gemer, ele vai ouvir o gemido. Ele é o Deus que ouve o gemido, e o gemido para ele ora. O gemido é uma oração, e às vezes a alma só consegue gemer, viu? Mas o Espírito que habita em nós sabe traduzir o gemido. Aleluia! Glória a Deus. Meus amados, Jesus assegura que Deus, como Pai, ouve as orações de seus filhos. E aqui está toda a diferença entre homens que buscam e homens que buscam a Deus. Com muito pouca exceção, todas as confissões no mundo, ou seja, toda expressão de religiosidade do ser humano, tem alguma forma de oração. Se manifesta com alguma forma de oração. Todas elas. A grande maioria, e infelizmente, eu digo infelizmente com todas as letras em maiúscula, com um lamento profundo, a grande maioria, inclusive, da representatividade cristã ocidental, condicionou e entende por oração uma reza, uma repetição de palavras criadas por outro. Uma repetição que é repetição das mesmas palavras que dizem as mesmas coisas, fazendo do ouvido de Deus não sei o quê. Então a oração no meio desses grupos não significa diálogo, não é uma conversa, não é a expressão da alma. É a terceirização do pensamento de outro, que já se perdeu no passado, porque a oração ela tem a presença e a manifestação em cima da presença, e a presença tem a ver com o momento, tem a ver com aquela efetivação momentânea, daquele momento pelo qual clamamos a Deus. Vale lembrar que Paulo diz que devemos orar sem cessar, e é lindo, né? Porque se sabemos que Ele ouve sempre, então por que eu vou falar de vez em quando? Aleluia. Ele ouve as orações, mas Jesus diz, ele ouve como Pai, e aí vem toda a diferença entre quaisquer que sejam os buscadores e os homens de Deus, e as mulheres de Deus, os crentes em Cristo Jesus. Todos os outros podem falar a seus deuses de quantas maneiras acharem que devem, mas Jesus deixou claro que há um povo que Deus estabeleceu como filhos, família. Aquele se revelou como Pai, e esse povo pode falar com ele na condição de filho, e ele vai ouvir na condição de Pai. Glória ao seu santo nome. Foi isso que Jesus disse. Você tem isso explicitamente em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, glória a Deus, que está em secreto. Então seu Pai, como é lindo ouvir isso da boca de Jesus, seu Pai que vem em secreto te ouvirá, te recompensará, Ele te ouvirá como Pai. Muda tudo, não muda? Muda tudo, muda tudo. Você sabe, eu não preciso entrar nesses detalhes, isso seria chamar a sua mente, o seu entendimento de pobre. Não. Você sabe que há toda a diferença entre pedir alguma coisa a um estranho, ou aquele com quem não temos liberdade, nem acessibilidade, e ao nosso Pai, ao da casa, ao íntimo, aquele diante de quem nós estamos inteiramente à vontade, e estamos diante daquele que sabemos que é responsável por nós, e pode nos ouvir, e tem poder para atender. E aí, nesse aspecto, estamos falando do Pai Celestial, o Pai Divino. Aleluia. Então aqui temos um diferencial significativo e atraente. Nem o antigo Israel se dirigia em oração ao Deus eterno nessa condição filial.
Foi Jesus quem estabeleceu isso, foi Jesus quem tornou isso possível. E Deus intensificou isso ao colocar em nosso coração o Espírito do seu Filho que clama. E quando ele clama, o que ele diz? Pai, Abba, aleluia. Eu acho que Deus gosta de ouvir isso, viu? Da boca de seus filhos. Pai, meu Pai. Oh, aleluia. Aleluia. A Bíblia nos assegura que Deus sempre ouve as orações. E sabe, o crente vai em oração a Deus quando ele está inflamado desta verdade que invadiu o coração do salmista. Tu que ouves a oração. Então eu venho a ti. Eu venho a ti porque tu ouves a oração. Aleluia. Ele sempre ouve. A ausência ocasional de resposta ou da resposta nos termos em que a esperávamos não significa que ele não tenha ouvido, em hipótese alguma. Não, o exemplo mais clássico que nós temos disto é do centurião Cornélio, lá em Cesareia, nos dias de Pedro. Vocês lembram bem. Aquele soldado romano, centurião, era um homem piedoso, a Bíblia diz. E ele estava orando ao Deus de Israel, sem conhecer os meios, os critérios. Na verdade, segundo o judaísmo, sem condição, sem direito algum de fazer isso, porque era um incircunciso. Mas ele cria. E cria de tal maneira que atraiu Deus, que se comunicou com ele, enviou um anjo. E a Bíblia nos diz em Atos 10, os versículos 3 e 4, certo dia por volta das 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, numa das horas de oração de Israel, ele estava lá orando. Ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, ou então assustado, não é? Quem não ficaria assustado? Você está num lugar totalmente reservado, em absoluto silêncio, somente o balbuciar das suas palavras em oração, ou talvez nem isso. E de repente ouve uma voz que faz um vocativo com essa entonação, e imagine voz de anjo, né? Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus, estão em memória diante de Deus. Eu sei que há muitas formas de entender isso que o anjo disse para Cornélio. Mas ele continua e ele diz: manda chamar a Pedro, ele vai te contar as coisas desta vida. Ou seja, ele vai te dizer como é que você deve falar comigo diretamente. Mas enquanto você não souber e não ocupar esse lugar, eu não vou jogar fora as orações que você dirigiu a mim. Elas estão em memória diante de mim. Só Deus faz isso. Oh, meus queridos, precisamos respeitar muito isso com temor e tremor. Nós não somos, segundo os nossos dogmas, os detentores de direitos paternais. Não. Tem muita gente orando a Deus de forma invertida, através de desvãos. Mas ele tem seu jeito de ouvir. Se ele não tem como responder por causa da sua justiça, ele cria os meios. A verdade é que isso fica em memória diante dele. E a gente se surpreende muitas vezes. Tuas orações estão em memória, Cornélio. Meu Pai, oh Deus, não esquece. Ele sabe tudo que você já disse para ele. Está tudo lá. Está tudo reservado diante dele. Glória seja o seu nome. Davi vai nos dizer no Salmo 56 que ele está registrando no seu livro, é um livro de memórias de Deus, cada lágrima nossa, forma de orar. Está registrando. Dia tal, a tal hora, ela chorava por tal situação, ele chorava por tal situação. Haverá um dia, Apocalipse diz, em que ele vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas. Resposta de oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Pai eterno, bendito é o teu nome. Eu quero ir além, meus queridos, preciso ir além. Vamos aqui. A verdade é que ele vai ouvir, sempre. O salmista vai nos dizer no Salmo 102, versículos 19 e 20, que ainda que ele habitando num alto e santo lugar, ele para ouvir os gemidos dos que estão na terra. Ele é o Deus que sabe ouvir gemidos. Em Romanos capítulo 8, Paulo diz que o Espírito que habita em nós, que intercede por nós, intercede até com gemidos. E Deus, que conhece a mente, o Espírito conhece a mente de Deus, sabe que ele está traduzindo os nossos gemidos, a nossa forma de orar, gemendo diante de Deus. Imagine. Eu me lembro
que uma filha muito sofrida, sofrendo uma dor muito intensa, porque ficou na cabeceira, no leito de morte de sua mãe, uma mãe que morreu nova ainda. E essa mãe, nos últimos dias, muito crente, eu a conheci a vida inteira, nos convertemos juntos, atravessamos toda a adolescência e a juventude na igreja. E essa mãe estava morrendo sobre um leito, e o seu padecimento final, do qual veio a morrer, era muito intenso. E ela gemia muito, gemia, porque era muita dor. Primeiro que ela se recusou terminantemente a permitir que o médico a deixasse ficar inconsciente. Ela não queria. Isso faria cessar toda a dor. Ela sabia, a família sabia, especialmente que essa filha era médica também. A família sabia, e os médicos deixaram muito claro que ela estava nos seus instantes finais. Então é evidente, os médicos geralmente, em casos desta ordem, ainda mais ali está havendo dor e a pessoa está em estado de consciência, eles então, de alguma forma, vão sedar para que o sofrimento cesse. Isso alivia todos que estão à volta, mas ela se recusou a receber a sedação. Ela queria estar consciente da presença ali, especialmente da filha que estava com ela. E para a filha, foi muito angustiante ver aquela mãe partir gemendo tanto. Um dia a sua tia me manda uma carta, naqueles dias de luto, quando essa moça estava no extremo do luto, e ela me disse: Cléber, escreve para ela alguma coisa, porque ela se sente muito angustiada por causa da memória daqueles gemidos. Por que a mãe não teve alívio antes de partir? Por que a mãe não sentiu alívio antes de partir? Partiu gemendo de dor. Escreve para ela, uma médica, né? Médico quer ver alguém com dor e gemendo? Imagine, ninguém quer. Imagine quem está ali para tirar a dor, não é? E era a dor de uma mãe, era a filha quem sentia essa dor. Então imagine o tamanho do drama dentro do coração dessa moça. E eu escrevi uma carta que a tia entregou para ela. E uma das coisas que eu lembro de ter dito, ou pensei ter dito, é que a Bíblia diz que Deus ouve os gemidos. E ainda que a intenção da mãe que morria não fosse orar através aqueles gemidos traduziam sua oração de crente, que foi a vida toda, diante do trono de Deus. Ele estava recebendo aqueles gemidos como oração. Ele ouve os gemidos, ele tem tradução para o gemido do corpo, da carne, da alma do ser humano. Bendito é o seu nome, santos ouvidos de Deus, glória ao seu nome. Então é neste maravilhoso poema de Davi, aqui no Salmo 65, que isto fica bem definido diante dos olhos de nossa fé. Porque quando o verso 2 proclama: ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens, esta é uma assertiva acompanhada por uma conclusão lógica. Qual é a conclusão lógica? A lógica é: ele ouve a oração, é o ponto que eu estou batendo aqui com essa introdução, desde que começamos então. Ele ouve a oração, é como o versículo 5 confirma, vamos a ele: tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares, tu nos respondes. Tu ouves e tu respondes no teu tempo, da tua maneira, mas tu respondes. Chega ele dizer aqui, dos mais distantes mares, esperança de todos os confins da terra, respondes com temíveis feitos de justiça, respondes segundo a tua justiça. Então esta é a primeira conclusão da assertiva. Ele ouve a oração. Então é a mais gloriosa e transformadora descoberta. Se eu sei que Deus vai me ouvir, está me ouvindo, ou mais do que depressa eu preciso falar. Eu não vou atropelar palavras e repetir palavras, mas eu vou ditá-las. Eu vou falar diante do meu Deus, eu vou dizer o que o coração pensa, sente. Eu vou lamentar como os salmistas mostram que fazem. Eu vou suplicar, vou cantar, vou adorar, eu vou pedir. Eu vou orar. E a outra conclusão que ele faz é que por isso todos o buscam. É evidente, é uma redundância. Se eu sei que ele ouve, eu vou buscá-lo, eu vou falar com ele, e essa é a mais extraordinária experiência. Buscar a Deus é a mais extraordinária experiência da vida humana, da vida do crente, da vida de fé. O crente que não ora, ele não tem vida espiritual. O crente que não ora, ele é teórico, ele é uma teoria, ele é um vazio. É um vazio e um moinho de vento. Não tem nada lá dentro, infelizmente. E não faz sentido, não tem justificativa para o crente não orar.
É como se ele estivesse indo na contramão do Salmo 65:12 para dizer: Deus não me ouve, ou Deus não ouve, eu vou falar com Deus porque se ele não está ouvindo. Ruim, né? Você imagine você estar dentro de uma casa, acompanhado de uma outra pessoa que está ali diante de você, de um lado para outro, e você está em absoluto silêncio, olha para a pessoa, não se dirige a ela, em nenhum momento troca palavras, não balbucia nada, não diz nada. Algo patológico deve estar acontecendo ali, no mínimo. A vida espiritual nos ensina que ora mais quem se sabe e se percebe ouvido em oração. Faz parte da experiência cristã. Outro tanto, ora menos ou nem ora quem não crê nisto. É evidente. Então o salmista enumera razões pelas quais devemos clamar a ele, o Senhor. Quando ele diz: ó tu que ouves a oração, ele está mostrando para nós as razões que nos levam a orar. O que nós sabemos que Deus ouve? Como é que Deus ouve? E esta é a razão porque oramos. Ele começa dizendo no versículo 3 que uma das razões é porque ele perdoa pecados, e esta é a porta de entrada com que ele abre a razão de orarmos. E isso aqui já diz muita coisa. A primeira coisa que faz é nos posicionar. Nós não podemos perder em nenhum momento noção do fato de que somos pecadores, perdoados, arrependidos, diante de um Deus que é santo. E toda vez que nós entramos diante dele, não entramos puros. Vivemos e habitamos num mundo em que a carne reina através do corpo. E aquilo que deveria ser a razão das pessoas fugirem da presença de Deus para o crente é um atrativo. Ele perdoa os pecados. É o que diz o versículo 3. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Qual é a porta de entrada? Eu encontro perdão. Ou é a linguagem de Hebreus capítulo 4, a graça no trono. A graça está sentada no trono e a graça está disponível para mim. E a graça me convida, chegue perto para alcançar misericórdia. As misericórdias que são a causa de não sermos consumidos, que se renovam a cada manhã. Oh, glória a Deus! O que a Bíblia está dizendo é que aquilo que deveria me fazer fugir da presença de Deus deve me atrair ou deve me jogar na sua presença. Eu pequei, eu vou buscar perdão porque está disponível para mim. Então também oro exatamente porque eu sei que Ele perdoa pecado. Eu oro porque vou a Ele confessar meu pecado. Eu oro porque vou a Ele depositar na sua presença o meu arrependimento. Mas existe algo ainda mais significativo e importante para considerarmos. Porque quando ele diz: ó tu que ouves a oração e fala dos pecados que pesavam sobre nós, ele nos leva a pensar no que Jesus nos ensinou. Quando você vier diante do altar trazer a sua oferta, e essa oferta pode ser oração, mas lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vá lá, conserta com o teu irmão, deixa a oferta no altar, vai lá, conserta com o teu irmão, depois vem e entrega a tua oferta. Essa linguagem colocada só naquilo que diz respeito a nós e nosso Deus, sem que haja esse intermediário a quem faltamos, que Jesus apontou, serve para nos dizer que se eu vou à presença de Deus para adorá-lo, para dar um louvor, para levantar a Ele a minha oferta de adoração, como adorador que Ele busca, a primeira coisa que eu tenho de fazer é chegar diante desse altar de perdão e buscar perdão, através da confissão e arrependimento, consciente de uma coisa: eu peco e aí está o Deus que me perdoa. Contra ti somente pequei, foi o que Davi disse no Salmo 51, e é uma verdade nossa, de todos nós, ela é universal. Ele perdoa pecados, e isso deveria ser o primeiro motivo para nos atrair, para nos levar à sua presença em oração. Primeiro motivo para orar: ó Pai, perdoa. Ó Pai, perdoa. Salmo 51, onde estamos colocando Deus na condição de Pai, como Jesus o publicou para nós. Depois nós vamos ter o versículo 4 nos apresentando uma outra razão pela qual oramos. O texto diz que Ele nos escolhe e chama para si. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Esqueça a ideia de templo para não pensar que seria somente um lugar onde você está indo orar. Lembre que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O que nós queremos ver aqui na colocação deste salmista, no versículo 4, como sendo outra razão da oração, é a consciência de sermos chamados. A Bíblia toda deixa isso muito claro. Deus nos chamou, só chegamos a Ele porque fomos chamados por Ele. Jesus deixou muito claro que
todo o que o Pai me der virá a mim, nós vamos a Ele porque o Pai deu, porque nos chamou pelo seu amor eterno, e a verdade é que a consciência de que sou chamado, escolhido por Deus, tem de me jogar na sua presença. É como se fosse uma resposta minha a um chamado. Aí eu vou orar porque eu entendo que eu tenho um lugar na presença de Deus, colocado por Deus, estabelecido por Deus a partir da sua escolha. Não foram vocês que me escolheram, Jesus disse. Eu escolhi vocês. Glória a Deus. Isso tem que ser motivo mais do que suficiente para que eu entre na sua casa, para que eu chegue na sua presença, casa de oração. Que casa de Deus somos nós, Hebreus se adianta para dizer. Meus amados irmãos, vamos atentar para esse detalhe. São duas consciências que estamos colocando até agora. A consciência de pecado que me leva a orar e a consciência de ser escolhido por Deus, de ter sido eleito por Deus, de ter sido chamado por Deus, chamado a essa fé, chamado a essa descoberta, a este conhecimento de salvação libertadora. Essa escolha tem que me jogar na sua presença. Essa escolha tem de me atrair para estar diante dele. Isso. É como um encantamento. É como quem se sente tomado por uma paixão. De alguma forma eu fui conquistado. E eu respondo essa minha conquista indo à presença do meu conquistador, minimamente capitulando diante da sua conquista, diante do seu querer. Há um cântico já antigo, e nós cantávamos muito, há muitos anos atrás. Do teu querer conserva-me bem perto, até que a Cristo eu possa ver. Tão lindo. Se a Ana Maria estivesse aí, eu cantava com ela esse cântico, eu estaria citando isso para ela também. Do teu querer conserva-me bem perto. Esta é a proclamação, é a oração, é a adoração, é o louvor de um coração. A Elisete deve estar lembrando bem desse cântico aí. Do teu querer conserva-me bem perto. Lindo. Cumpra-se em mim o teu querer. Isso tem de nos atrair. Saber que Ele nos quer, que Ele nos quis. Efésios capítulo 1 diz isso muito claramente para nós no versículo 6, que Jesus nos fez agradáveis, ou que Deus nos fez agradáveis a si em Cristo, agradáveis a Ele em Cristo. Como que isso não pode me atrair a ir à sua presença e falar com Ele? Como não? Oh Deus! Atraídos por saber que somos queridos, desejados, escolhidos. Então vamos à sua presença. Se eu creio, eu reajo. Amém? Se você crê, você reage. Não reage, você não crê. Declara, mas não crê. Ouve, mas não crê. Ou há uma distância abissal entre informação e resposta. Se eu creio, eu reajo. A outra razão, porque eu vou à presença dele em oração, e aí a terceira razão está no versículo 5. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça. Ele responde segundo sua justiça. É o fato de eu saber que Deus vai retificar o meu clamor, vai consertar os motivos da minha súplica e vai responder segundo a sua justiça. Eu posso ter todas as dúvidas pertinentes e cabíveis com respeito à justiça dos homens, que a Bíblia se adianta para dizer que é trapo de imundície. Falha sempre, falha muito, e quando não falha, não atende o suficiente. Não é uma justiça que satisfaz, não satisfaz. Mas a justiça de Deus é absolutamente reta, não falha e atende e satisfaz plenamente. Então, se eu vou a Ele em busca de justiça, ou se eu preciso que Ele exerça justiça, eu vou a Ele em oração. É interessante porque ele faz uma associação de ideias neste versículo 5, quando ele diz, nos respondes com temíveis feitos de justiça, para mostrar que a justiça de Deus é para ser temida, mas para dizer que também ela traduz esperança. Mesmo para aqueles que se acham muito distantes de todos os confins da terra e dos mais distantes mares, traz esperança. Oh meu Deus, a gente entra com causas em tribunais humanos e a primeira coisa que vai ladeira abaixo é a esperança. Mas na presença do Deus de toda justiça, diante do trono da retidão divina, há tanta garantia de justiça que a minha esperança pode crescer.
E não importa quanto eu me sinta distante na minha necessidade, a esperança me alcança lá, porque a justiça de Deus vai até os confins da terra, até os mais distantes mares. Quão mais profunda for a causa que necessita dessa justiça, a verdade é que nós vamos a Ele em busca da sua justiça. E aí nós não podemos, à luz do Evangelho, das boas novas, deixar de pontuar aqui que uma das necessidades de justiça é a justiça pessoal. Que Deus me purifique de toda a injustiça, tal como João disse para nós. João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é justo para perdoar e justo para purificar da injustiça. A injustiça que habita em mim, a injustiça que eu pratico, a injustiça que permeia as minhas ações. Eu preciso ser purificado dela, então eu vou a Ele em busca dessa justiça que está à minha disposição. Ele me imputa a justiça do seu Filho. É a sua palavra, isso é evangelho. Glória ao seu nome. Aleluia. Há ainda uma quarta razão, e ela se encontra nos versículos 6 a 8, que diz para nós que Ele aquieta o aflito. E aqui eu preciso me deter um pouquinho, meus queridos. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder, tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido das suas ondas e o tumulto das nações, tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas, do nascente ao poente despertas canções de alegria. Aí você, com toda razão, diria assim: o que isso tem a ver com a aflição? Aquietas o aflito, Ele aquieta o aflito. Aqui nós não podemos deixar de lado uma lente da psicologia, ou a nossa lente como psicólogo. Porque aqui é a fala de alguém que está transferindo para o exterior, está externando para o lado de fora aquilo que está lá dentro do seu coração. Necessidade da firmeza como os montes que são fortalecidos pelo poder de Deus. Necessidade de calma, de bramido de mares, bramido de ondas, ondas que vêm sufocar, que vêm tentar naufragar, colocar a pique a vida e a caminhada da vida. Alma em tumulto, tumulto das nações, ele está dizendo aí no versículo 7. E aí ele vai dizer que tu, do nascente ao poente, despertas canções de alegria. Qual é a primeira coisa que desaparece do coração aflito? Alegria, canção, expressões de louvor. A primeira coisa que desaparece de um coração aflito é alegria e expressão de alegria. Não há alegria na aflição. Há angústia, há desespero, há medo, há fobia. Há um transbordar, um precipitar de enfermidades psicomotoras, psicológicas propriamente, patologias várias. Elas vêm no bojo da aflição, no bojo da alma inquieta. A alma que está, como este salmista fala, com esses conteúdos como montes que estão abalados, montes que tremem, tem um vulcão dentro deles. A alma que está como o mar que vem, faz seus bramidos como de ondas furiosas, com um poder que ninguém pode conter. E ele traduz isso como sendo tumulto das nações, tumulto das gentes, alvoroços, más notícias, ameaças políticas, descontrole das circunstâncias existenciais, da civilidade humana. Isso abala o ser humano, isso traz insegurança quanto ao dia seguinte, quanto ao futuro, quanto ao planejar a vida. E esse coração fica inquieto, fica aflito. E tudo de que ele precisa, e que vai ser garantia para ele de que a inquietude cessou, que a aflição foi banida, que haverá alegria. Aí quando há alegria, a festa, a dança, há gritos de louvor. Então eu vou a ele em busca da quietude da alma. Ele aquieta o aflito. É claro, Hebreus 1,3 diz que ele está sustentando todas as coisas criadas pela palavra do seu poder. Isso me inclui, isso te inclui. Nós somos coisas criadas, nós estamos entre as coisas criadas. A mais excelente delas foi ele mesmo quem disse. É muito bom, depois que criou o homem. Tudo era bom, mas criou o homem e diz, é muito bom. Aleluia. Ele consegue ver assim, né? A verdade é que o que Deus está dizendo para mim e para você, na sua palavra,
É que ele te sustenta, ele é responsável por sustentar você como coisa criada e pela palavra do seu poder. Está dando ordens a seu respeito. Salmo 91 diz isso. O próprio texto de Hebreus capítulo 1, de onde no versículo 3 eu estou extraindo lembrando esta gloriosa promessa que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O próprio texto do capítulo 1 de Hebreus, lá no versículo 14, está dizendo que ele envia anjos que são ministros, auxiliadores a favor daqueles que herdam a salvação. Mas lembremos então mais uma vez o Salmo 91, ele dá ordens a nosso respeito aos seus anjos. Ele está nos sustentando pela palavra do seu poder. Então, quando é em aflição, nós devemos aprender com o salmista no Salmo 57:1. Isso é atitude de oração, é gestual de oração, é movimento de oração. E é um dos textos mais encantadores para a nossa alma. Misericórdia, ó Deus, misericórdia. Salmo 57:1. Pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Entende? Quando o coração está sob tumulto, refúgio na presença de Deus. Bendita a hora de oração. Como ouvimos esse lindo hino que estava sendo trazido de volta à nossa memória aqui da introdução de nossa ministração esta tarde. Meus amados, Davi experimentou isso, Davi passou isso como sua experiência que nós precisamos vivenciar. Nos refugiar debaixo das suas asas, ficar escondidos no lugar da oração até que a calamidade passe. Não é o que ele diz também no Salmo 91, o mesmo salmo que eu citei agora, em que ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. No primeiro versículo do Salmo 91, ele não diz isso para nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra das suas asas. Ali há lugar de esconderijo, e o esconderijo é debaixo das asas de Deus, é a sua presença. Quando você ora, você entra nesse refúgio. Entende? Algumas pessoas ficam pensando que isso aí tem de ter visibilização geográfica e local. Não, não é espiritual. Quando você ora, não importa onde você está, no meio de uma multidão, você entrou no refúgio de Deus, onde Ele habita. As suas asas te cobrem. Aleluia, aleluia. Glória ao seu nome. Glória ao seu nome. E aí não é demais dizer, mais uma vez, que quando a aflição é tal que não sabemos o que dizer, é bastante ficar em sua presença. O Espírito de Deus intercede e Ele ouve e traduz gemidos. Aleluia, glória ao seu nome. E por último, a última razão que eu quero apresentar aos irmãos é o restante do texto do Salmo, os versículos que fecham o Salmo de 9 a 13. Ele cria, ele faz acontecer. Ai, pastor, mas o que isso tem como motivo de oração? Razão para eu orar? Eu acho que ela está no mesmo nível de todas as anteriores que eu estive analisando aqui no Salmo e colocando para você. Ele cria e faz acontecer, então isso tem que ser motivo para eu ir à sua presença, orar. Sabe? Porque isso traduz para mim a ideia de que se não estiver lá, ele vai fazer surgir. Pois chama à existência as coisas como se já fossem. Isso não é nada para ele, ele continua operando na criação. Lembrando de novo Hebreus 1:3, por isso que o texto diz: cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. E aqui você continua vendo Hebreus 1:3. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplanas os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. E aqui está a alegria pela terceira vez. O que nós estamos lendo aqui é o salmista nos traduzindo esta ideia. Tu fazes acontecer. É isso que dá propriedade à gloriosa afirmação do Senhor Jesus. O Pai sabe o que vocês necessitam antes que peçam. Ainda diz Isaías: as palavras não chegaram à sua boca e eu já ouvirei. Davi outro tanto disse no Salmo 139: de longe entende os meus pensamentos. Ora, esse é o Deus que sabe o que você vai pedir antes que você peça e já vai preparando o ambiente. Ele já ordena para que aconteça a seu tempo e lá na frente. Não está aí, ele pode fazer surgir. É isso que este texto está dizendo para nós. Ele cria, ele faz acontecer, chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Ó
tu que ouves a oração, a ti virá todo crente. Ó tu, Deus, que ouves a oração, a ti irá o meu irmão que está me ouvindo agora, a ti irá a minha irmã que está me ouvindo agora, porque tu ouves a oração de qualquer crente. Quem quer que ele seja, com muitas ou poucas palavras, com sabedoria ou sem nenhuma, porque há muitas pessoas cheias de evasivas, cheias de desculpas para não orar. Não há desculpa. Deus ouve. Se não tem o que dizer, gema. Se não sabe nem gemer, chore. Se não consegue chorar, fique em silêncio. Mas fique na presença dele. Ó, queridos, eu tenho de compartilhar sempre a minha vivência com ele, porque a experiência e a autoridade estão juntas nisso aí. Não há autoridade para ensinar se você não tem experiência para dar o ensino. E pela misericórdia de Deus, ele tem sido misericordioso comigo na questão da oração. Eu gosto de todo mundo que me conhece, sabe disso muito bem, que eu gosto de orar em campo aberto. Eu gosto de orar ao ar livre, eu gosto de orar sozinho nas minhas caminhadas. Eu saio no meu portão já orando e balbuciando a minha oração. Pessoas passam por mim, pensam que eu estou cumprimentando e me respondem, eu bato com a mão. Eu estou falando com Deus, mas os coitados que sabem que eu não sou maluco, não sou louco, que não estou com debilidade, senilidade instalada, entendem, deve ser comigo que ele está falando. Só não estou conseguindo entender, aí batem com a mão, coitados. Mas eu respondo, mas eu estou falando com Deus. Por isso que eu gosto de orar no cemitério, porque ali eu não incomodo ninguém, entende? Ninguém. E aí, o cemitério é aqui perto da minha casa, é uma delícia ir lá, né? Aí ando por aquele lugar sozinho, ninguém gosta de estar habitando, morando no cemitério, só coveiro, vai lá. E aí é muito raro, então eu fico à vontade para orar ali. Antigamente orava nos bosques aqui, mas tiraram os bosques aqui de perto. Quando eu entro lá por dentro dos riachos, mas eu estou falando com Deus. O que eu quero dizer a você é que às vezes eu saio pelo portão e em lugar de começar a balbuciar a minha oração, e ele já sabia que eu estava indo para fazer isso, eu digo para ele: Pai, eu não vou falar nada. E aí eu tenho dado um nome a essas orações, caminhadas de oração de silêncio. Eu chamo de caminhada de oração. É quando eu saio, ele sabe que eu saio para entrar na sua presença. Inevitavelmente, em algum momento eu vou orar. Nem que seja para explodir de alegria por causa da sua presença. Mas eu saio em silêncio. Não acontece sempre, mas algumas vezes. E eu sei que eu estou orando sem palavras. Não estou dizendo nada. Não estou dizendo que estou orando no pensamento. Não. Eu não estou dizendo nada. Eu já disse a ele: Senhor, eu estou na tua presença. Eu estou saindo em silêncio. Em outras palavras, eu estou aberto para ouvir. Não vim dizer nada. Eu só quero ouvir. E faço minhas longas caminhadas nesse absoluto silêncio, que vai ser interrompido em algum momento, às vezes por um suspiro de louvor. Eu estou compartilhando com você. Mas para dizer a você que eu sei que ele está me ouvindo quando palavras não são ditas e nem pensadas. Ele é o Deus que ouve a oração do silêncio. O silêncio que ora. Aleluia. Imagine se ele não pudesse, se ele só ouvisse as palavras verbalizadas. O que aconteceria com o mudo? E ele disse para Moisés: eu fiz a boca do mudo. Bendito é o seu nome. Oh, meus amados, o Salmo nos inspira a orar mais. Nós falamos com aquele que nos abriu acesso à sua presença. Não podemos deixá-la passar em branco, isso é ofender a Deus. Se ele nos abriu acesso à sua presença, por que não vamos entrar lá? Por que não fazê-lo? Ele nos abriu acesso à sua presença por meio do sacrifício do seu Filho. É toda a linguagem de Hebreus capítulo 4, é toda a linguagem de Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 nos convoca quando diz que podemos entrar na sua presença confiadamente pelo novo e vivo caminho que Jesus nos abriu pela sua carne, pelo seu sangue. Esse caminho está aberto. Pelo sangue podemos entrar. E aí o texto que eu já citei ainda há pouco, de Hebreus 4,16, arremata esse convite dizendo: cheguemos com confiança perante o trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e sermos ajudados em momento oportuno. Cheguemos com confiança, há um trono da graça disponível para nós, o acesso, o tapete vermelho foi jogado diante de nós, vamos entrar por ele, e o tapete é vermelho, é carmesim. E ele ainda nos encoraja a buscá-lo, quando ele promete em Jeremias 29:13, vocês me buscarão
e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu não consigo ler Jeremias 29:13 sem ler a primeira linha do versículo 14, que é o arremate deste convite, apelo e oferta. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração, e eu me deixarei achar por vocês. Pensar num Deus santo e eterno, que habita nas regiões mais elevadas da sua santidade, contemplado por anjos, adorado por miríades e miríades e miríades de seres celestiais, exaltado na sua grandeza, na sua criação cósmica, se deixando achar por um germenzinho humano, nessa finitude insignificante em todo esse sistema extraordinário que ele criou, chamado Terra. Esse Deus tão glorioso em grandeza, ele se inclina diante do coração que se quebranta. A um coração quebrantado e contrito não resistirás, ó Deus, o Davi disse. A tu que habitas no alto e santo lugar, mas também habitas com aquele que é quebrantado de coração. Isaías disse no capítulo 64 da sua profecia. Por que não orar? Por que não orar mais? Por que não gastar mais tempo na sua presença? Por que não sair pelas ruas orando? Por que não orar atrás de um volante, no banco de um ônibus? Por que não orar num ponto de um ônibus? Por que não orar atrás de uma mesa, no balcão de um serviço? Por que não orar diante de um livro? Por que não orar enquanto estamos entre os nossos amigos? Por que não orar quando cantamos e louvamos? Por que não orar quando ouvimos a sua palavra? Por que não orar? Ele está dizendo, em outras palavras, vem a mim, eu te recebo, eu te quero ouvir, eu quero que você chegue. É isso. É isso. A Lília esteve fora esse fim de semana. Ela precisou participar de uma comemoração de família. Mas o nosso netinho ele quase é idolatra, ele é apaixonado por essa avó. E ontem foi aniversário do pai dele. Então ontem nós passamos o dia, menos a Lília porque estava longe, passamos o dia com o pai dele passeando. Terminado o dia, quando a gente volta no carro, ele estava caindo de sono e adormeceu. Mas lá pelo meio do caminho, ele teve aquele lusco-fusco assim de quem está semi-acordando e parece que estava sonhando. Aí ele diz para a mãe, vamos para o Rio de Janeiro. Aí a mãe disse, por que Rio de Janeiro? Ela sabia que ele estava sonhando. E aí ele falou, para ver vovó. Hoje ela chegou de madrugada. E ele sabia que a avó chegava hoje. Aí ele chegou aí à tarde para ver a avó. Chegou de manhã para ver a avó. Era como se o céu tivesse descido à terra para ambos, né? Ele na maior alegria, na maior festa, porque viu o encantamento de seus olhos. E a avó se deliciando, se enternecendo, se dissolvendo em criança para brincar com ele o dia inteiro. Ele com mangueira d'água, molhando ela, água fria, e ela dando gargalhada, só lá de cima estava ouvindo a farra dos dois. Eu não consigo deixar de ver o meu Deus pensando isso a meu respeito, a seu respeito. Quando você chega diante dele, braços abertos, eu estava te esperando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Até quinta-feira, meus queridos, 17h30, ou perdão, 20 horas, com parte 9 de Gálatas, estejamos juntos para estudar a palavra de Deus. E até domingo, 17h30. Que Deus te abençoe. Obrigado por esse momento de participação comigo, no compartilhamento desta palavra que me apaixona. Deus te abençoe e te fortaleça. Estejamos mutuamente orando sem cessar. Eu cito vocês em oração diante de Deus e agradeço por aqueles que me lembram ao meu Deus em oração. O Senhor te fortaleça e abençoe, em nome de Jesus.
Amém.